ambos, a Elisângela Pavanella e ambos estão fazendo um trabalho comigo, estou supervisionando o estágio de pós-doutorado deles. Eu, não, como vocês sabem, eu não sou matemática, trabalho com vocês a longa data na filosofia da matemática, filosofia da educação matemática, e eu estou com eles trabalhando a ideia da análise, ideias essenciais da análise, e nós nos encontros há um diálogo em que eu vou aprendendo as ideias com eles e eles comigo, e estamos fazendo então um trabalho de, nós chamamos, em metodologia, um trabalho arqueológico de aprofundar, de escavar, buscando o que está subjacente, quais são as ideias subjacentes no nosso caso, as teorias de matemática que são tratadas. O professor Fred Gonçalves é venezuelano, está aqui no Brasil desde 2015, isso, né? E ficou como professor visitante na Federal de Natal durante 4 anos, normalmente ele está como professor visitante na Federal de Ouro Preto. A Elisângela é professora da Unesp, professora da Universidade, ambos são professores de análise e ambos são professores de cálculo e ambos trabalham com educação matemática. O professor Fred é mais conhecido na área da história da matemática, em termos de trabalhar com a parte da educação matemática, e a Elisângela tem trabalhado junto, sempre, e agora com outras pessoas, ela já fez pós-doutorado lá no ITA, então ela fez o mestrado aqui, aliás, ela fez a graduação também na Unesp, em São José do Rio Preto, ela fez a graduação aqui, doutorado na Universidade de São Paulo, de Educação, e depois ela fez um pós-doutorado no ITA, e não sei se antes ou depois, durante, foi contratada pela Unesp, onde ela dá aula de análise, e aqui ela vai dar aula de análise também na pós-graduação. Então, eu os trouxe, ambos, mais ou menos, como se fosse uma mesa redonda, mas ambos vamos apresentar o projeto que eles estão desenvolvendo, que é um projeto maior, um trabalha com Leibniz e outro trabalha com Cantor. Quem conhece bem sabe que eles estão distantes há 2 séculos, né? Mas o que nós estamos buscando são as ideias que estão subjacentes das teorias, e estamos encontrando muitas convergências, digamos assim. O professor Fred vai falar inicialmente apresentando esse projeto maior de ambos, posteriormente a Elisângela falará apresentando o seu, onde ela está com os estudos, o que ela já encontrou, posteriormente, depois da Elisângela, o professor Fred, a mesma coisa, e no final eles vão trazer um pouco do que se tem pensado a respeito da importância de entender essas ideias e trazê-las para isso que é a atividade de ensino de aprendizagem, no caso de análise tanto para a graduação, bacharelado e licenciatura, como pensando em professores de matemática desde criança, toda pessoa, todo ser humano, de algum modo, traz consigo a ideia de infinito, né? E até lá, também pensando no infinito. Então, vocês, eu vou tentar segurar a fala deles. Eu disse para que ninguém passasse mais do que seus 20 minutos. Inicialmente, eu disse 10, depois cada 20, depois mais 10, e depois eu deixava a discussão. Essa foi a proposta. Obrigado, doutora Maria. E muito obrigado a todas e a todos vocês pela oportunidade de eu estar aqui acompanhado de minha colega Elisângela mais uma vez. Eu estive aqui há tempo no Congresso,
y estoy hoy voltando en otra responsabilidad, digamos así. Nós temos interesse em examinar um pouco e compreender essas ideias essenciais da análise matemática. No meu caso particular, eu fui professor de análise matemática na Venezuela há muitos anos e, como todo professor de matemática, ensinava teoremas, Lozano, Weierstrass, critérios de convergência de Cauchy, Cantor, etc. Mas eu não tinha conhecimento de quem eram essas pessoas e de onde viam essas suas ideias. Inclusive, eu escrevi um livro de análise matemática, etc., inédito até agora. Mas, andando o tempo, fiquei interessado em saber um pouco dessas ideias e, sobretudo, das pessoas que estão por trás delas. Então, aí apareceu esse nosso projeto maior, que estamos desenvolvendo com Elisângela, com a coordenação de Maria, para examinar essas ideias essenciais dessa coisa. E aí, para entrar nessa pesquisa, nós temos, digamos, um roteiro que tem várias vias que se conectam. A rota histórica, filosófica e, portanto, matemática também. E pensamos que ao redor dessas noções estão todas essas pessoas que estão aí no centro, com destaque. Leibniz, Weierstrass e Cantor. E Husserl. Logo nós vamos explicar por que Husserl entra nessa nossa pesquisa. Não é uma questão arbitrária, é importante. Aí nós, para entrar nessa pesquisa, queremos conhecer um pouco quais eram os cenários em que eles desenvolveram seu trabalho social, geográfico, histórico, científico, quais eram os conceitos predominantes na época, religioso, filosófico, matemático, científico, etc. E quem eram as pessoas, os personagens que faziam parte de todo esse processo que estava acontecendo principalmente na Europa e que historicamente conhecido como aquele processo da crise dos fundamentos da matemática. Na procura de resolver essa crise, participaram esses nossos personagens principais, mas não só eles. Tem outros matemáticos importantes, Bolzano, Dedekind, Kronecker, Hilbert, Gödel, que participaram de toda essa. Alguns autores falam desse programa de aritmetização da matemática. Era um programa liderado por Weierstrass. Por que aparece Weierstrass aí? Porque Weierstrass foi professor de canto e, ao mesmo tempo, foi professor de Husserl. Husserl fazia matemática nos anos iniciais e Cantor e Husserl foram muitos amigos, muito amigos. E aí, nós, pelo menos na minha parte, eu quero saber essa conexão entre eles dois pela ideia do infinito. E essa ideia para nós é chave, porque essa ideia aparece praticamente na matemática toda, desde os anos iniciais até o ensino superior. Então, nossa pesquisa vai por aí. Quais são esses conceitos articuladores que nos permitem articular esses autores,
Leibniz, que ela vai falar daqui a pouquinho, Cantor e Weierstrass, considerando esses processos que para nós são chaves nessa pesquisa, os critérios de convergência, comensurabilidade, número real é uma noção essencial, continuidade, limite e, portanto, infinito. Infinito está em tudo isso. Infinito é uma noção que articula tudo isso. Então, nós queremos ver como é que cada um desses autores fez seu trabalho com o infinito. Isso que permite conectar, mesmo que separados no tempo, Leibniz e Cantor, por conta dessa ideia, que foi uma ideia trazida desde muito antigo na matemática, eles, mesmo que separados historicamente, eles estão articulados pela via das ideias. E é isso que nós queremos estabelecer. Para fazer isso, temos, então, duas pesquisas. A minha, que vai trabalhar com Cantor, e a de Elisângela, que vai trabalhar com Leibniz, e agora ela vai falar um pouquinho sobre seu trabalho. Elisângela, você tem a palavra. Ok? Ela está nervosa, vamos ajudar. Ei. Tá bom. Passa aqui. Você não vai dar palma para essa pessoa que falou? Caramba! Não foi assim que a gente combinou. Não, mas eu improviso, tá bom. Ok. Quebrou todo o protocolo. Mas tudo bem. Dá. Bom, boa tarde a todos e a todas. Como a Maria já apresentou, né, eu estou como orientação aqui no programa também há pouco tempo. E ele está brincando que eu estou nervosa porque eu falei para ele que a última vez que eu estive aqui em cima para falar, para apresentar alguma coisa, foi na minha defesa de mestrado. Que eu nem vou falar quanto tempo faz, uns 20 anos, eu acho, sei lá, uma coisa assim. Né? Então faz bastante tempo que eu não venho aqui nesse auditório para discutir uma pesquisa. A última vez foi a minha pesquisa de mestrado. E a Maria, então, trouxe a sugestão de se discutir no grupo de fenomenologia a análise matemática, e eu, como professora de cálculo, né, lá em Guaratinguetá, desde 2016, né, eu leciono cálculo diferencial integral 1, no curso de licenciatura em matemática. Antes eu já trabalhava com cálculo, mas nas engenharias. Mas o gostoso mesmo é trabalhar com cálculo na licenciatura em matemática, é onde eu me encontro, né? É onde, para mim, eu me realizo ali no cálculo. E há 2 anos, eu estou trabalhando lá também a disciplina de análise real, né? Que também era já uma vontade que eu tinha há muito tempo. Então, esse trabalho com a Maria, de pós-doutorado, que trata das ideias essenciais da análise matemática, eu lembro que ela falou assim para mim uma vez: se você fosse estudar análise, o que você estudaria na análise? Eu falei: eu estudaria o Leibniz. Porque eu entendo que o Leibniz foi uma pessoa importante para desenvolver essas ideias da análise. Mas eu não imaginava o quanto. Né? A hora que você começa a fazer a pesquisa, que você começa a descobrir, eu não imaginava o quanto dessa importância tinha ali do Leibniz. Então, eu vou falar rapidamente as ideias do projeto de pesquisa. Vou falar sobre a introdução do projeto, a justificativa, como a gente faz o procedimento de pesquisa, que eu acho que é importante, né, a gente discutir isso, e alguns resultados que a gente espera encontrar. Então, o Leibniz estava ali no século XVII. E foi assim um século importante para desenvolvimento científico, filosófico, né? Então ali ele estava numa época propícia ao desenvolvimento de novas ideias, né?
e ele é considerado um filósofo, um matemático, apesar de não ser matemático de formação, né? Leibniz de formação era advogado, né? Mas ele, mesmo assim, ele é considerado um grande matemático. Então, o estudo do projeto, o objetivo do projeto é de natureza filosófico-fenomenológica e vai tratar das ideias de Leibniz que tocam aí em questões do infinito, da continuidade, que a gente entende que esses temas são nucleares aí à análise matemática. Então, Leibniz ele é considerado um dos mais importantes autores na estruturação do campo do conhecimento da análise matemática, e eu vou justificar isso daqui a pouco por quê, né? Nos achados da pesquisa. Então, devemos a ele importantes resultados do cálculo, como as notações de derivada, de integração, que a gente utiliza até hoje, e o interessante é que a gente vai ver por que essas notações são importantes, porque às vezes a gente pensa assim, são só notações, é uma forma de representar, mas elas dizem muito mais do que isso, né? Então, suas reflexões na área filosófica são motivos permanentes de estudos e debates, evidenciando a relevância do seu pensamento até hoje, né? Até na vanguarda. Tem filósofos e livros de filosofia que discutem a filosofia de Leibniz, que são muito atuais. Em 2019 foi lançado um livro importantíssimo, né, sobre a filosofia matemática de Leibniz. Então, como professora dessa disciplina nos cursos de graduação, eu entendo ser importante uma discussão como essa para a compreensão dos futuros professores de conceitos relacionados à disciplina de cálculo diferencial integral e análise matemática, principalmente em cursos de licenciatura em matemática. Não tirando aí os cursos de bacharelado, né? Porque é claro que também tem importância de se compreender os conceitos também lá por esse ponto de vista, né, da filosofia, também lá no bacharelado, apontando modos pelos quais essas ideias podem ser trabalhadas. Então, o objetivo principal do projeto é compreender como essas ideias essenciais, continuidade, infinito, convergência, como o Fred já colocou, né, inicialmente, realizando um estudo hermenêutico fenomenológico de obras consideradas significativas, de autoria do Leibniz e de autores que estudam Leibniz, porque muitas vezes é difícil encontrar as obras originais do Leibniz. Uma porque às vezes ele escreve em alemão, outras vezes ele escreve em latim. Algumas obras foram traduzidas para o inglês e outras poucas para o português. Então, buscar as obras do Leibniz, de alguns assuntos aí que a gente tem como importante, às vezes é complicado. Então, nós buscamos autores aí que discutem, né, autores renomados, que discutem suas obras, mas quando possível e quando a gente consegue encontrar isso, nós vamos nas obras originais. Nessa busca se configura como investigativa, essas ideias em Leibniz se evidenciam como significativas ao indicarem caminhos para o entendimento mais amplo e aprofundado da análise matemática. Aqui eu vou falar um pouco do procedimento de pesquisa, que é um estudo realizado aí no âmbito de um grupo de pesquisa, constituído aí por mim e pelo Fred, né, que focam temas invariantes da análise. Porém, cada um se volta para o estudo de um autor significativo, quais sejam Leibniz e Cantor. É proposto, então, uma investigação filosófico-metodológica dessas ideias de Leibniz. Por que a gente diz que a pesquisa filosófico-fenomenológica? Porque ela se propõe a olhar além do que está explícito na teoria de Leibniz, numa tentativa de compreender, então, as ideias que povoam tanto o contexto da teoria, no âmbito da ciência matemática, como as que se vinculam no ambiente sócio-histórico-cultural que Leibniz vive. Então, é importante estudar a história e o contexto em que Leibniz estava, porque ali é que começam a emergir as ideias, né? Os contextos que ele está, os lugares que ele visitou, com quem ele estudou. Então, isso tudo é importante para a gente entender da matemática que ele estava discutindo. E é fenomenológico no sentido de tomar Leibniz e sua filosofia como uma coisa ela mesma. E ao estudá-la, descrevendo sua linguagem simbólica e articulações lógicas, trazê-la para o pensar que, de maneira analítica e reflexiva, persegue uma interrogação. Então, sempre que eu estou estudando, que eu estou lendo
as discussões, os textos, tanto de Leibniz como dos autores, eu estou pensando nessa interrogação. O que isso diz para a análise, para a matemática e que revela da realidade do mundo. Então, o processo todo de estudo está nessa questão. E é interessante, a hora que eu começar a apresentar para vocês o que da pesquisa a gente já descobriu e a gente vai desvendando, o caminhar fenomenológico que a gente vai fazendo. Então, a gente parte de uma ideia e a gente vai se questionando. E isso vai fazendo o desenrolar da pesquisa. Então, a gente espera, né, como resultado, contribuir, né, com a efetivação do projeto do Grupo de Fenomenologia e Educação Matemática, intitulado Ideias Essenciais da Análise Matemática, apontará aí modos possíveis para impulsionar compreensões de futuros professores de análise no que concerne a conceitos relacionados à disciplina de cálculo, diferencial integral e análise, constantes nos currículos do curso de bacharelado e licenciatura em matemática. Eu já passo direto para a segunda parte ou você vai falar do seu projeto? Vou falar do meu projeto. Então, a gente troca agora. Foi perfeito. Parabéns. Estão aprendendo. Vamos lá aqui. Então, ela já explicou o seu projeto e agora eu vou tentar falar do meu. O título que tem meu projeto é esse. Quais são as ideias de Kant sobre o infinito em matemática? Tem infinito em filosofia, religião, etc. E quais são as implicações que essas ideias sobre o infinito de Kant têm para o ensino de análise matemática no curso, seja licenciatura ou bacharelado, orientado à formação de professores que vão ensinar matemática em outros níveis educativos pré-universitários. Isso é o que eu quero saber. Essa é a minha intencionalidade. Então, como essa pesquisa que forma parte desse projeto maior, estou tentando desenvolver a minha estrutura para tentar apresentar o que eu estou fazendo. E aí, por que estudar o infinito? Por que nós temos interesse em estudar esse conceito, essa noção, essa ideia? Não é uma questão nova. A preocupação, o interesse, a reflexão sobre o infinito vem de muito atrás, da antiguidade, mas ela entrou, por fim, na matemática e ainda permanece. E ele constitui hoje um obstáculo didático para a compreensão de muitas questões que têm que ser ensinadas de matemática no ensino fundamental. Eu sempre coloco o exemplo dos números irracionais. É toda uma problemática complexa o desenvolvimento e a compreensão, e sobretudo o ensino e aprendizagem dos números irracionais e, em geral, dos sistemas numéricos. Quando você olha os livros que são usados para... Eu falei mais alto, tá bom, eu falo mais alto. Não é assim? Pode colocar o microfone aqui perto dele? Não era assim Pode? que tinha que falar mais alto, não? Ok, então veja bem. Pode colocar aqui? Sim. Não? Sim? Então tá. Agora já pôs. Então, essa é a preocupação inicial. Uma preocupação que eu tenho como professor de matemática, que tem que ensinar noções que implicam, que têm involucrado a ideia do infinito.
E aí eu vi um livro que é muito usado para ensinar análise matemática e eu procurei como é que ele introduz os irracionais e ele diz por uma regra. É assim que diz. Vamos inventar uma regra e os números irracionais existem e aí por aí vai. Passando por alto uma problemática epistemológica, teórica, a meu ver, muito importante no ensino de matemática, que vai deixando muitos buracos na compreensão do que a matemática é ela mesma. Então, por isso eu tenho esse interesse nessa problemática. Né? E por que Cantor? Cantor não foi o único nem o primeiro que estudou o infinito e tentou desenvolver isso, mas ele conseguiu dar uma, digamos assim, até hoje aceita, uma solução, digamos assim, sobre como tratar essa ideia do infinito na matemática. Que antigamente, como vocês sabem, era a ideia do infinito actual, infinito potencial, se era possível, se não era. E, sobretudo, se o infinito era um só ou eram vários. Toda essa situação foi esclarecida por ele. E hoje em dia é considerado, digamos assim, algum autor fala assim, Cantor foi o domador do infinito. Aquele bicho tão difícil de se apropriar dele, ele conseguiu dar carta de cidadania matemática ao infinito, etc. Ela é muito importante. Como eu falei, não é o único, nem o primeiro, mas conseguiu resolver. Importante saber que ele não estava estudando esse negócio do infinito. Não era isso que ele estava estudando. Ele chegou a essa situação quando ele estava tentando resolver o problema da unicidade da representação de uma função contínua por uma série. E aí, que foi um problema que já tinha sido resolvido em parte. A existência está provada, a unicidade ainda não. Será que é única? E um colega que trabalhava com ele, opa, estuda isso. E preocupado por isso, ele foi entrando em a profundidade desse problema até chegar na necessidade de definir um número real. Foi, digamos assim, a questão essencial. Então, eu quero me aproximar a esse tratamento de Cantor sobre o infinito, prestando atenção a questões de natureza histórica, filosófica, religiosa, científica, etc. E como elas se articulam nos trabalhos de Cantor. É o que eu quero fazer. Minhas perguntas são essas. O que é característico do pensar de Cantor sobre o infinito na matemática? Como se dá a ideia do infinito no pensamento dele? O que ele pensava sobre o infinito? E como é a essencialidade do infinito, como pensado por Cantor, na análise matemática contemporânea? Como isso está hoje e, estando aí, é passado para outras pessoas pela via das aulas de análise matemática, que nós, tanto ela como eu, somos professores de análise agora, para futuros professores de matemática ou bacharéis, né? Bacharéis em matemática. Como é que isso passa por aí? E, a nosso ver, é importante conhecer essas, digamos assim, essa trajetória de como essa ideia foi se constituindo até chegar a ser hoje uma noção fundamental em toda a matemática e particularmente na análise. Então, já eu acredito que está justificado, pelo menos na minha concepção, por que estudar Cantor
E os matemáticos já tinham dado para ele uma grande importância. Todos vocês possivelmente conhecem essa expressão usada por Hilbert sobre o trabalho de Canto, que foi, em certa forma, muito mal, vamos dizer assim, muito maltratado na época em que ele estava, inclusive, um cara que tinha muito poder, também muita força matemática, praticamente fez para Canto a vida impossível, que é Kronecker. E se fala muita coisa dessa briga entre Kronecker e Canto, mas não era uma briga pessoal, era uma briga de concepções, porque pela concepção que Kronecker defendia, ele não era capaz de aceitar essas ideias que Cantor tinha sobre o infinito, porque estavam em contradição com a ideia que ele tinha da filosofia construtivista, da matemática, etc. Era uma questão de discussão teórica e filosófica, inclusive religiosa. Como eu estou fazendo isso? Eu estou, primeiro, procurando um esclarecimento do assunto. Acredito que já consegui esclarecer mais ou menos o que estou estudando. Já li muitos textos e no grupo temos várias reuniões semanais para discutir aqueles que nós estamos conseguindo nessas leituras. Chamamos de reflexões socializadas, porque aí compartilhamos pontos de vista. E estou fazendo, nesse momento, uma leitura panorâmica de fontes entrecruzadas. Porque eu chamo fontes entrecruzadas? Porque estou lendo muitos autores de diferentes momentos históricos, diferentes áreas, diferentes línguas, espanhol, francês, português, alemão, inglês, e aí eles têm muita... são fontes cruzadas. Eu vejo uma coisa aqui, outra coisa lá. Por exemplo, uma relação de Cantor e Bolzano e Husserl aparece em vários trabalhos, mesmo que são de diferentes momentos, etc. E agora vou entrar no momento 4, que é identificar essas convergências entre esses diferentes autores. Para quê? Para ir me aproximando a uma compreensão maior desse fenômeno que se está me mostrando nessas fontes, que são as ideias de Cantor sobre o infinito, ou pensar de Cantor sobre o infinito. Isso que eu quero chegar aí, espero. Então, que espero eu com esse trabalho? Eu, no pessoal, eu espero uma compreensão abrangente das ideias de Cantor sobre o infinito e como elas se expressam no ensino da análise matemática nos cursos de licenciatura e bacharelado, para a formação de professores que vão ensinar matemática nos níveis educativos pré-universitários. Porque eu falo disso? Porque aí vai aparecer, a ideia do infinito vai aparecer, mas como podemos nós tratar essa ideia matemática essencial em esses níveis? Eu acredito que nos cursos de análise matemática para futuros professores, isso poderia ser discutido. Minhas fontes, claro, as obras originais de Cantor, essa tradução para espanhol dessa obra importantíssima. Tem duas traduções, uma para espanhol e outra para inglês, do trabalho original de Cantor, aqueles 3 trabalhos que ele conseguiu escrever sobre a fundamentação da sua teoria dos números transfinitos, vendo o relógio. E aqui estão algumas outras das referências que eu estou usando. Eu acredito que he conseguido identificar mais de 50 ou mais referências sobre isso. E é isso, por aí é que eu ando agora.
nesse momento. Obrigado. Agora, vou passar a palavra para minha colega Elisângela, que vai falar dos achados preliminares da sua tese, não é isso? Sim. Ok, então você pode usar isso aqui. Não precisa, tá? Uma gracinha. Tá ficando bonitinho, né? Tá. Aí, professor Marcelo Borba. Olá, prazer lhe ver aqui de novo. Bom, eu vou discutir um pouquinho, né, mostrar um pouquinho para vocês agora alguns achados preliminares que até agora foram feitos, né, nesses estudos. Então, eu falei para vocês que as notações de Leibniz eram importantes. Então, vamos começar com elas, né? Eu comecei pensando assim, como Leibniz é visto inicialmente na matemática? A partir das suas notações no cálculo diferencial integral. Então, pelos infinitésimos dx dy, né, que a gente escreve a razão aí dy dx. E aí a gente, no cálculo diferencial aqui, né, eu coloquei. Mas no integral também, aquele símbolo, né, da integral foi inserido por Leibniz. E aí a gente começa a pensar assim, o que significam essas notações de verdade? Quais ideias de Leibniz, filosóficas e matemáticas, estão por trás dessa notação? Então, é esse movimento fenomenológico que a gente faz. A gente começa com uma questão e a gente vai perguntando por quê. E aí você vai voltando. E aí você vai compreendendo o que está acontecendo. Então, eu fui compreender porque Leibniz desenvolveu essas notações, que são tão fortes, né, que a gente, nos cursos de licenciatura em matemática, são essas notações que a gente trabalha até hoje, né? Então, por que Leibniz se dedicou ao estudo da matemática, não sendo ele de formação matemática? Aonde foi que o caminho se enveredou para ele se dedicar ao estudo de matemática? Então, por que temas como propriedades contingentes, propriedades necessárias, indiscerníveis, continuidade, infinito, existência de Deus, aparecem nas obras de Leibniz? E como esses temas se relacionam, né? E por que Leibniz se dedicava aos estudos filosóficos juntamente com os estudos matemáticos? Não tem uma divisão. Então você começa a pensar assim, o que ele estava querendo, qual era o objetivo dele nessas notações e como foi esse estudo de Leibniz para a matemática e por que ele pensava que isso era importante, né? Então, uma autora, uma filósofa, né, Moreira, 2019, ela nos apresenta uma breve passagem de uma obra de Leibniz que mostra possíveis caminhos para estudar essas questões. Eu acho muito importante trazer citações de Leibniz, porque as citações dele são muito atuais, né? As ideias que ele coloca são muito atuais. Então ele diz assim, penso ter resolvido um mistério que me atormentou por muito tempo. Eu não compreendia de que modo o predicado poderia estar no sujeito, sem que, contudo, a proposição fosse tornada necessária. Mas o conhecimento das questões geométricas e da análise dos infinitos acendeu-me a luz sobre isso, e assim compreendi que também as noções são resolvíveis ao infinito. Não tem o ano especificado na obra de Leibniz que ele escreveu isso. Então, por que esse tema era importante para Leibniz? Por que de repente ele diz que no infinito e nas questões geométricas acendeu a luz para ele de uma questão filosófica que ele tinha, né? Então, em Barron, né, ela indica que Leibniz muitas vezes tem sido considerado erudito universal porque ele se interessava por diferentes campos, história, religião, política, geologia, física. Ele tem trabalhos em todas essas áreas, além da matemática. Esses interesses não eram incoerentes, pois em seus estudos
estudos, Leibniz foi conduzido por ideias gerais, que ele tentou apurar ou ilustrar nesses diferentes campos. E uma dessas ideias gerais que influenciou na elaboração do cálculo foi o que ele queria desenvolver de características generales, era o que ele chamava de característica geral. Então, ele sempre que desenvolveu um estudo, independente de que área que ele desenvolvia esse estudo, ele queria extrair daquele estudo uma característica geral daquela área. E assim ele fazia com a matemática também. Então, o que seria isso? A ideia de Leibniz era desenvolver uma linguagem simbólica geral com a qual poder ser traduzido todos os processos de raciocínio e argumentos com regras lógicas, semelhantes à regra do cálculo para os símbolos, que garantissem que fossem obedecidas e que o argumento seria correto. Então, a ideia dele era filosófica, descobrir como uma proposição era verdadeira. Então, a ideia era desenvolver um procedimento de análise, o qual você poderia, seguindo essas regras, dizer se uma proposição era verdadeira ou não. Né? E essa ideia do Leibniz, ele dizia que ele queria fazer isso para qualquer conhecimento, para tudo. Né? E aí eu perguntava assim, mas por que ele estava interessado em desenvolver essa linguagem simbólica? Então, a ideia da característica generalis, ela estava contida, né, ela fazia parte de um projeto de Leibniz, que era de uma enciclopédia científica. Esse trabalho eu consegui, o trabalho original do Leibniz, onde ele descreve essa enciclopédia. Então, ele vai descrevendo, não sei se a ideia era capítulos ou partes, onde ele vai colocando assim, na primeira parte da enciclopédia teria que ter essas áreas, teria que ser discutidas tais ideias. E aí ele traz a ideia de uma enciclopédia, porque ele diz que era importante naquele momento que a humanidade estava passando por um desenvolvimento tão grande em diferentes áreas, ele tinha medo que aquilo tudo se perdesse. Ele falou assim, a gente não tem condição de ter hoje à mão tudo que é descoberto. Isso ele estava falando lá no século XVII, né? Se ele tivesse agora, acho que ele ia ficar maluco, né? Com tudo isso que acontece. Então, ele queria colocar isso tudo numa enciclopédia de maneira que essa enciclopédia facilitasse as próximas descobertas. Então, assim, eu quero estudar sobre biologia. Eu tenho ali um encadeamento de ideias de descobertas na biologia, aonde aquilo, além de eu conhecer o que já existe, me proporciona um ambiente para novas descobertas. Assim era com a matemática, assim era com a lógica, assim era com a ciência, com a língua, né, com a linguagem. Então, a ideia dele era construir essa enciclopédia científica. Leibniz não conseguiu cumprir esse projeto, né? E também não conseguiu cumprir esse projeto da linguagem simbólica, mas a ideia em si foi fecunda e estimulou os interesses dele pelos símbolos, notações, regras que lhe dirigiam a manipulação de toda essa simbologia. E esse interesse conduziu seus estudos relacionados à combinatória, depois, posteriormente, um cálculo, né, para as relações entre figuras geométricas, no uso de notações em álgebra e, particularmente, aí no cálculo infinitesimal. Então, as principais etapas aí para que Leibniz desenvolveu o seu estudo. Então, ele fez o tratamento analítico das transformações de quadraturas mediante o simbolismo de Cavalieri. Inicialmente, ele usava o simbolismo de Cavalieri, era um ON, OHMN. Cavalieri tinha toda uma simbologia, mas ele achava aquele tratamento que Cavalieri desenvolveu difícil de compreender, né? Então, ele introduz um novo símbolo aí, que é o símbolo da integral, né? E ele introduz o símbolo, o D, né, para a operação inversa aí da integral, a derivada, né, a derivação como operação inversa da integração. E a exploração dessas regras, das regras de cálculo para derivada e para integral. Então, ele queria que aquele modo de trabalhar
o cálculo que ele entendia fosse de fácil manipulação, e que, dado essa simbologia, todo mundo entendesse o que ele estava colocando ali, né? O que ele estava explicando, o que ele estava querendo desenvolver ali no cálculo. Então, o trabalho com os símbolos aí de integração para soma e de D para diferença, isso vem de diferença porque Leibniz trabalhou muito com séries de diferenças, né? Ele fazia as diferenças entre séries para enxergar o que estava acontecendo com a análise daquela série, né? Então, por isso que o D aí vem de diferença. Indica que Leibniz escolheu conscientemente um simbolismo que mostrasse a analogia entre o cálculo de somas e diferenças, entre o cálculo de áreas e de tangentes. Então, a busca de regras operacionais aí para a integral e a diferença mostra que Leibniz estava procurando símbolos que possibilitassem a tradução de argumentos, no caso, argumentos sobre quadraturas e tangentes, e em cálculos com formas, linguagem simbólica em geral, né? Então, do ponto de vista, aí um ponto de destaque da importância de Leibniz para o que a gente chama hoje de análise, aí eu coloquei análise real, eu encontrei em Barr uma ideia muito interessante que ela diz, provavelmente devido às deficiências da sua notação, o cálculo de Newton dependeu mais de figuras e argumentos verbais sobre essas figuras. O cálculo de Leibniz superou isso, traduzindo todos os seus argumentos na linguagem de símbolos e fórmulas. No desenvolvimento posterior, o cálculo newtoniano ficou mais próximo da geometria. Por isso que hoje mais próximo da física, da mecânica, né? Quando vai falar de fluidos, eles usam o cálculo newtoniano, e ótimo, né? E o Leibniz, né? Enquanto o cálculo leibniziano se desenvolveu cada vez mais em direção à análise, à manipulação de fórmulas, independente de figuras e de interpretações geométricas. Então, era isso que Leibniz queria fazer, né? Desenvolver uma linguagem na qual você lesse essa linguagem e você entendesse o que estava acontecendo ali, com aquelas áreas e aquelas quadraturas, né, independente de gráficos, né, ou de explicações. Então, só pelos símbolos e pela simbologia que você trazia. Por quê? Porque ele estava interessado numa linguagem universal, né? Então, a filosofia de Leibniz é que explicava o interesse dele para essa simbologia que ele desenvolveu para o cálculo, né? E aí você pensa assim, mas onde que entra então a questão do infinito em Leibniz? Porque o que o trabalho do Fred, né, que estuda o Cantor, e o trabalho do Leibniz se encontram nessa ideia de infinito, né? Então, onde a questão do infinito entra em Leibniz? Na matemática, né, quando a gente estuda o diferencial de uma variável, é a diferença infinitamente pequena entre dois valores. E Leibniz dizia isso, e foi criticado por isso. O que é isso? É uma diferença tão pequena quanto eu queira, quanto você quiser. Mas chega um momento até que você pode dizer que é zero, mas ela existe, ela está lá, né? É uma diferença tão pequena quanto pequena eu queira, e por isso que a gente pode dizer assim, as diferenças são infinitamente pequenas, mas podem ser comparadas entre si, na razão de y dx, porque a razão é finita, né? A razão é finita, mas essas diferenças são infinitamente pequenas. Então, Leibniz deu uma definição exata de indivisíveis e tinha uma ideia clara do que eles eram. Eu já estourei o tempo? Você está medindo meu tempo, Fred? Não, pode ser livre. Vou terminando. Tá. Então, ele ensinou como operar com esses indivisíveis. Nem Galileu nem Cavalieri pensaram que eram quantidades infinitamente pequenas. E para Leibniz, de fato, um indivisível era uma quantidade infinitamente pequena de tamanho indefinido. Então, ele definiu exatamente o que isso significa. E Leibniz elaborou, então, sua concepção de infinito com base na noção de quantidade,
num afastamento aí consciente do conceito de infinito do Galileu, né, baseado na noção de não quantidades. Chamou esses conceitos de conceito quanta e conceito não quanta do infinito. Além disso, Leibniz mostrou como calcular com o infinito e como os métodos dos indivisíveis pode ser dotado de rigor e certeza de meios finitos. Então, isso aí já é, para mim, Elisângela, né? Eu, Elisângela, falando, Leibniz, como ele calculou a ideia da reta tangente a uma curva? Ele disse assim, a reta tangente, porque era um problema que instigava os matemáticos daquela época, como calcular a reta tangente a uma curva? Leibniz disse assim, eu vou tratar a tangente como uma secante. Eu sei que ela não é secante, eu sei que ela é tangente, mas eu vou tratá-la como tangente, porque eu vou fazer com que os dois pontos da reta secante sejam tão próximos, que a distância entre eles vai ser tão pequena quanto eu queira, vai ser um infinitésimo. Aí vai chegar até uma hora que eu vou dizer assim, ela pode ser compreendida como uma tangente, mas ela não é. Mas ela pode ser compreendida como. Né? Então, assim que Leibniz desenvolveu o seu método, bem assim, a grosso modo, né? Desenvolveu o seu método de encontrar a reta tangente a uma curva. E qual foi a diferença desse método dele? Que ele tratou isso para qualquer curva. Né? Então, essa foi a grande diferença. E que isso estava baseado não na matemática, mas ele foi estudar isso para resolver um problema filosófico que ele tinha. Né? Então, ele usou o infinito matemático, que para ele era o infinito perfeito, para resolver um problema que ele tinha na filosofia. Né? Então, isso tudo para mim é muito interessante. E é interessante trazer essas discussões na aula de análise. Então, Leibniz não tem apenas uma matemática do infinito, mas também uma filosofia. Então, o tratamento do infinito a partir da matemática faz, às vezes, de uma introdução para pensar a infinitude divina, a infinidade de predicados que caracteriza essa noção completa do que ele chama de substância criada finita, que são as mônadas, né? Depois que ele vai trazer a teoria das mônadas. Então, podemos, por meio de analogias com o infinito matemático, explicar, primeiro, a infinitude divina, entendida como aí o verdadeiramente infinito, isto é, né, infinito no sentido perfeito que Leibniz fala, no qual não há divisão, separação, limite. Né? Então, a ideia da pesquisa vai por esse caminho. Eu comecei lá nas notações. E aí você vai se perguntando o porquê daquelas coisas até chegar na coisa ela mesma, né? No porquê, no como que aquelas notações são entendidas pelo Leibniz, são tratadas por ele e no porquê que ele desenvolveu todo esse trabalho na matemática. Então, a ideia agora é pensar na importância desse trabalho nas aulas de análise matemática, de análise real e no cálculo diferencial integral. Para mim, eu coloco aí nos cursos de licenciatura porque é onde eu estou hoje trabalhando, né? Então, esse é o caminho, né? A ideia é trazer essa discussão. Você quer fazer a última parte do seu? Depois a gente discute nas aulas de análise. Já são 3 horas. Tá. Então, você tem 5 minutos. São 3 horas. Não entendi nada. Não, primeiro que a gente tinha combinado 1 hora para tudo. A gente começou umas 2h15. Então tem 15 minutos aí. Bom, Professora que coordena o seminário, nós podemos avançar uns 15 minutos. Tá. Esse aqui, pelo que eu espero, aqui com isso. Minhas perguntas são essas. Essas são as perguntas que eu tenho aí. O que eu consegui até agora? Primeiro, não consegui responder essas perguntas ainda. Não sei, estou estudando. Mas tenho alguns achados pessoais
e outros que estou construindo que poderia socializar no sentido que Elisângela falou. A primeira coisa que eu sinto que consegui foi compreender esse buraco sem fundo que eu entrei. Opa, eu não sabia onde que era que eu estava entrando. Agora compreendi um pouco, não muito, mas compreendi o que eu estou pesquisando. Isso foi possível pela uma revisão sistemática de literatura que me permitiu encontrar uma grande quantidade de fontes originais dos trabalhos deles e como eles se conectam. Bolzano, Cantor, Husserl, o que era o que estava acontecendo naquela época e por que isso foi um problema importante para não só matemática, sino para a ciência em geral. Foi um problema de crise. Esse que falou Elisângela, do infinitésimos. Como é isso que você pode fazer uma afirmação de uma coisa que você não sabe se existe? Porque os infinitésimos, eles desaparecem, entre aspas. Eles serão. E como você pode fazer uma afirmação positiva sobre alguma coisa inexistente? Essa não era uma pergunta matemática, era uma pergunta filosófica, que tinha que ver com a atmosfera cultural, religiosa, científica da época. Isso também aparece nessa leitura. Então, uma compreensão desse trabalho. Esse conjunto de fontes, que eu já chamo intercruzadas, que permitem articular as ideias dos diferentes autores, mesmo que estejam localizados em épocas e cenários diferentes. A ideia circula e como ela se conecta, por exemplo, como foi que Bolzano influenciou sobre Husserl, sobre Cantor, etc., porque ele foi anterior. Como foi a influência, por exemplo, de Weierstrass sobre o trabalho de Cantor e todos aqueles que foram alunos dele. Compreender isso era importante para eu poder continuar avançando. E outra coisa que já está, digamos, bastante avançada é a formação matemática de Husserl, que ele é mais reconhecido atualmente como filósofo, etc., mas ele teve um papel preponderante nessa compreensão do infinito e ele conseguiu aproveitar ideias dos matemáticos que trabalhavam com o infinito, por exemplo, Bolzano, aquele livro famoso dos paradoxos do infinito, e depois aquela obra imensa da teoria das ciências, onde ele entra a fundo na reflexão sobre essa noção do infinito, que depois passou como ideia para matemáticos posteriores. Então, são achados, eu chamo, pessoais, para mim mesmo, compreender um pouco mais, enquanto pesquisador, o que eu estou tentando fazer. Com ela, temos um trabalho também em andamento para conectar, pela via da ideia do infinito, o infinito em Leibniz e o infinito em Cantor. Esse trabalho também está em andamento, mas ainda não está para expor, para socializar publicamente. Por isso eu diferencio achados pessoais, essas minhas compreensões, e achados que poderiam ser socializados, que são nossas compreensões, junto com nossa orientadora, para publicar, dar a conhecer os resultados de nossas pesquisas, ou achar.
Obrigado. Vou por aí. Essa história continuará. Põe naquela última parte que a gente vai discutir. Ok. Essa aqui. Essa aqui. Isso. Pode pôr na próxima. Aqui. Não. Não sei. Você Põe na minha. esteja procurando a dela. Põe lá no Curva 23. Se tivesse na vida. lá no fim. Aí. Essa aqui. Aí. Isso. Pode passar. Acima ou embaixo? Aqui? Não, para baixo. Aí. Isso. Aqui a gente tentou trazer, né, algumas ideias que, quando eu falei para vocês da ideia que Leibniz faz para encontrar a reta tangente a uma curva, e eu disse que ele está tratando a secante como uma tangente, ele está dizendo assim, eu sei que a secante não é tangente, mas eu vou encará-la como se fosse... eu sei que a secante não é tangente, mas eu vou entender a tangente como se fosse uma secante, e aí ele faz essa circunferência e ele vai pegando esses pontos dos polígonos dentro e ele vai aproximando. Ele vai aproximando os pontos cada vez mais, até que ele tem uma reta muito próxima da reta tangente, mas que ainda é secante. Ele disse assim, mas ela é quase tangente, mas eu sei que ela não é. Mas ela é tão próxima que eu posso tratá-la como se fosse uma tangente. Então ele consegue aí encontrar a equação da reta tangente a uma curva, né? Com essa ideia. E para discutir a ideia intuitiva, na sala de aula, a gente discute esses pontos e a gente traz essas discussões, né, para você ter intuitivamente sobre o que eu estou falando, né, para o aluno compreender intuitivamente o que eu estou falando. E aí, a partir das discussões que a gente faz com essas ideias intuitivas, é que a gente depois vai formalizando. Só passa mais um, Fred, por favor. A outra discussão que surgiu aí na aula de análise, lá na graduação, foi sobre a construção do conjunto dos números reais. Lá em análise, eu comecei a fazer a construção dos números reais a partir da reta, né? Porque assim eu e o Fred entendemos que é uma ideia importante, né, Fred? E aí, tratando sobre densidade dos números, a gente vai fazendo a construção dos números reais. Até chegar a um ponto em que eu preciso introduzir os números irracionais. E aí um aluno disse assim para mim, por que você não faz... Acho que eu coloquei aí um slide que mostra, põe no próximo. Ele falou assim para mim, por que você não faz isso aqui, ó? Uai, né? Falou assim, você tá trabalhando na reta, mas a gente não faz assim para os meninos na escola? E aí a gente começou a discutir o que significava isso e o que significava a reta. Construir os números reais a partir da reta. Porque aí eu não faço isso daí. E aí eu comecei a questioná-lo sobre várias coisas, principalmente daquele colorido bonito ali. Eu falei assim, então tá, então os naturais, aí tem os inteiros, aí o infinito vai crescendo, né? Aí o infinito dos irracionais, eu falei, ele tá pequenininho ali porque ele é menor do que os naturais, então. E aí comecei a fazer essas questões para eles, né, do que eu entendia sobre esse esquema, né? E aí eles começaram a falar assim, mas não é assim, né? Porque a hora que a gente começa a fazer a construção dos irracionais, porque aí eu
quadrado de lado 1, faço a diagonal, você tem o raiz de 2, aí acho raiz de 3, raiz de 5, raiz de... E vou colocando, né, até faço, fica bonito, um negócio desse tamanho, e vai colocando os racionais aí, claro, mas pera lá, né? Então, o que está dizendo essas coisas? Então, são discussões que aparecem na disciplina de análise, porque o meu ponto de vista da disciplina de análise é que ela ajude. Eu estou no curso de licenciatura em matemática, então eu tenho a ideia de que ela tem que ajudar o futuro professor nas discussões matemáticas que eles vão ter, através da análise dos livros didáticos que eles vão olhar, dos materiais governamentais de São Paulo em forma de slides, que são dados. Quer dizer, você precisa ter um embasamento matemático, e é para isso que serve a matemática, que a gente estuda tanto aqui na pós-graduação como na graduação. Ela tem que ter te fazer pensar sobre o que você lê matematicamente, sobre o que você vê, sobre o que você encontra, e ajudar seu aluno na compreensão da matemática, né? Então, isso são algumas coisas, assim. Você quer falar, Fred? Sim. Sim. Pegando o gancho de Elisângela, veja bem, a forma como Leibniz se aproxima à ideia do infinito pela via do mais pequeno, infinitesimais, e ele usa uma representação geométrica, mas Cantor entrou por outro local. Ele, quando estava estudando a possibilidade da unicidade, de uma representação de uma função contínua por séries, ele pensou assim: eu vou colocar condições mais fracas para a função e vou ver o que acontece, quando pode ser representada e quando não. E aí ele percebeu que para alguns pontos se podia e para outros não se podia. E então ele pensou, com quanto, entre aspas, vou falar assim coloquialmente, de que tamanho qual é a quantidade de pontos para os quais não é possível essa representação. E aí ele começou a examinar que essa quantidade, digamos assim, de pontos tinha uma certa característica. E por aí ele continua andando, criando, e por aí emergiu sua teoria de conjuntos. Mas a forma como ele chega ao infinito é uma forma analítica, não geométrica. Então, por exemplo, para explicar a ideia do infinito para curso de licenciatura ou bacharelado, você poderia ter essas duas concepções, essas duas possibilidades, que oferecem uma oportunidade de uma melhor compreensão do que é o infinito. Eu lembro agora, quando eu estudava terceiro ano de ensino médio, que meu professor de matemática, já falecido, Fred Berroteran, ele, quando estava explicando o que era infinito, alguém perguntou, o que é infinito? E ele falou assim, pense em um número mais grande que você pode imaginar. Pense a quantidade enorme veja bem, e a pessoa já pensou. Você pensou sim, bom, o infinito é maior do que isso. Essa foi a resposta que ele deu. Ou seja, esse professor não tinha uma ferramenta apropriada para falar do infinito. Eu lembro sempre isso. Então eu vejo que para professores de matemática ter uma compreensão mais apropriada do que é a noção do infinito, que aparece em muitos locais do ensino básico, fundamental, cálculo, etc., é uma questão importante.
E penso que nós poderíamos, com essas pesquisas que estamos fazendo, fazer alguma contribuição para melhorar, pelo menos, esse obstáculo para mim, didático e epistemológico, que nós, professores de matemática, temos para ensinar a ideia de infinito para nossos alunos. É por aí que vamos. Obrigado. Obrigado. Ainda bem, bonitinho. Foi, né, Maria? 1 hora, certinho. Oi, Marcelo. Coisa boa, amigão. Que bom lhe ver. Aqui eles apresentaram, claro, um esquema, Maravilhoso. na verdade, Tá vendo? estamos estudando há mais ou menos 2 anos, começamos com reuniões quinzenais, e esse ano nós estamos com reuniões semanais. Onde se desliga? E nós trabalhamos O que você quer? sistematicamente. Para desligar, já acabamos, né? E para mim, e aí Você quer desligar? Sim, eu acredito que está pronto. é uma pergunta sua há muito tempo. Está sendo Deixa assim, às vezes precisa voltar alguma coisa. interessante toda a pesquisa do Fred, porque o Fred encontrou nessas leituras pesquisadas, ele tem umas 100 obras já levantadas, e ele encontrou inicialmente algo do que eu não gosto, que é falar da amizade do Rússio com Kant. A amizade não interessa, quais são as ideias. Né? E não interessa, né? Nós somos muito amigos, não interessa igual. Então, o que tem no infinito? Bom, de qualquer modo. E aí ele continuou e ele pensava, e eu nada sabia, tá? Quando você me perguntou, Henrique, qual era o conhecimento, que ninguém falava de Russell como matemático, o que ele tinha feito lá na época da filosofia da aritmética, etc. Então, com a pesquisa do Fred, que começou em Canto, está indo por Russell e isso está vindo à tona, muito interessantemente. E o importante, né, Fred, foi que essa questão do infinito em Russell antecipa, né, vem antes do que se fala pelos estudos de Kant a tratar com o infinito, e que vem de Bolzano. Então ele está fazendo essa ligação toda, e ele está perplexo com a matemática conhecida pelo Russell, com o que o Russell fazia de matemática à época, então na década de 1880, tá? E depois como que ele vai indo para a lógica e também aí toda a influência do Bolzano. Interessante, né? Mas então, para mim, o trabalho dele está sendo assim fascinante para trazer esse aspecto que eu não conhecia, né? Eu comecei a estudar daqui para lá e não de cá para cá, né? Ou seja, o que eu falo daqui para lá? Das últimas obras para cá, né? E não das primeiras para as últimas. E as primeiras, nas primeiras que está a formação matemática dele, o que ele faz. E aí que se entrecruza com o Cantor, né? Então, ele já avançou muito. O que eu pedi para ele foi para não se prolongar muito contando isso, porque daí dá um curso semestral, que é muito interessante, mas é um curso todo, né? Não é uma palestra. Então, agora, eu queria falar isso um pouco para vocês, né? A questão toda do infinito, a Elisângela começou também de um modo um pouco romântico, a questão do infinito muito em termos, olhando assim pela arte, pela religião, assim, não deixa de estar aí, está. Mas e na matemática, como está? E se você falar de Leibniz, ele tem toda uma obra que ela está vendo e ela está me trazendo de modo bastante rigoroso, muito fundamentado, toda a obra dele na parte da religião, na parte de outros aspectos da ciência em geral, o que ele queria, né?
E como se encaixa, então, o estudo da matemática nisso que ele buscava. Então, como é que fica essa ideia de infinito? Certo? De onde vem? Você vê que lá em Leibniz está muito vinculada à religião e à ideia de Deus, né? E qualquer que seja a concepção de Deus, tenhamos ou não concepção de Deus, sejamos ou não religiosos, seres humanos sempre pensam um pouco mais. Né? Um pouco mais. Né? E agora, José? O que vai ser de mim? E quando eu morrer? O que vai ser de mim? Você? Você? Né? E daí? São as questões que ficam, e criança que se coloca, né? Quem tem criança pequena sabe, coloca a questão da morte, coloca a questão toda religiosa. E são essas questões, nessas questões, a questão do infinito vai se mostrando, que é o sem fim. E por mais que a gente queira pôr um fim, é o sem fim. Né? E é uma coisa que a gente não suporta, né? Não importa, a gente queria muito, né? E, então, com a Elisângela, o trabalho foi muito esse, tirar assim, dessa uma visão mais romântica, mais poética, mais, que ia muito... Como que chama aquele autor que você gostou? Escher. É interessante, né? Você fazer Escher. Mas e aí, como fica isso na matemática? Então, é por aí que está indo o trabalho, está muito adiantado, bem mais do que eles apresentaram. E o Fred fala que ele caiu num buraco sem fim, eu acho mesmo. Nós todos, né, quando começamos a estudar, entramos num buraco sem fim. E estamos aí, né? Um dia a gente tem fim, sei lá se tem. Mas é por aí. Tá bom? Então, agora com vocês, você conduz, né, o nome das pessoas, Elisângela? É uma ajuda? Marcelo e... Como é isso? Eu posso usar esse papel que está aqui para rabiscar? Pode? É de alguém? Marcelo, Ezequias. Marcelo, Ezequias e Henrique. Marcelo, Ezequias, Henrique, quem mais? Mário. Por aqui? Sei. Tá bom. Aproveita e fica. Olha, agora é com você, tá bom? Tá bom. Agora finalizando é você. Não, eu não consigo segurar aqui. Boa tarde, muito legal ver a Elisângela aqui no seminário aqui, e mais ainda o amigo Fred, que eu não vejo há algum tempo e tal, e pesquisador aí de vários congressos latino-americanos que a gente se encontrava. Já peço desculpa se o debate se alongar, eu dou aula às 4, então em algum momento eu tenho que sair aqui, tá? Para estar na aula lá sem estar atrasado. 2, queria elogiar demais o tema do seminário, né, está trazendo esses temas aqui, estou doido para o Henrique e o Marquinhos, não que eu não esteja os outros, mas eles eu estou doidinho aqui pelas conversas de café que a gente tem, pensando que eles pensam muito sobre esse tema. 3, o que eu queria era fazer 2 perguntas simples para os colegas aqui, que era assim, eu não entendi, Elisângela, como é que você diferenciou a maneira que você estava introduzindo os reais para os alunos da maneira do livro didático? Você entende? Que era assim, então agora eu vou e coloco os racionais, né? Eu vou lá e coloco aquilo, então agora juntei e tal. Então isso não ficou claro para mim naquele momento, né, que eu pego os irracionais, analisei a densidade dentro deles e depois falo, ó, mas ainda tem outros buracos aqui, entendeu? Né? E aí eu mostro que tem um buraco ali, que ele está ali naquele meio, e falo, tem que ter algo. Como é que você faz isso? Eu estaria interessado. 2 para o comandante Fred, desculpa, para o Fred Gonzalez, ela seria, o teu professor não soube explicar como que é infinito. Como é que você explicaria isso para o aluno do ensino médio, do ensino fundamental ou da licenciatura, sem ser com uma disciplina? Tá? Para falar dos tipos de infinito, óbvio, né, que você falou na crítica ao seu colega. Então essa que seria, eu quero aprender com vocês aqui para saber como é que eu faço. Amanhã eu uso aquele esquemazinho do Leibniz ali para introduzir derivada para os alunos da biologia, tá? Com uma reta secante virando para a gente e tal, e por aí vai. Mas, de qualquer jeito, eu queria muito que
vocês comentassem sobre isso. E uma curiosidade que eu acho que vai encantar muito, em particular o Fred, não sei se vai ter chance. X anos atrás eu estava em Berlim, num seminário de tecnologia digitais. Era um seminário alemão e tudo em inglês, menos algumas sessões, tipo grupo de trabalho. A gente faz isso aqui e faz também no mundo latino. Então, na hora do grupo de trabalho, não tendo nada de alemão, então tinha uma sessão para nós, né, no museu. E eu peguei um caderninho do canto riscado sobre teoria dos conjuntos, que, entendeu? Tenho quase certeza que é a Universidade de Halle, entendeu? Aí, que tem um prédio com o nome dele, entendeu? O prédio de canto. Eu falei, gente, como é que vocês me deixam pegar nisso? Comecei a falar, olhando para o outro lado, pensando no pessoal da história oral e no pessoal da história, com cuidado. Eu estava com o caderno do canto, ele riscado, entendeu? Assim, teoria dos conjuntos, colocando coisa assim e tal. Terminou a sessão, eu, obviamente, não roubei o caderno, deixei lá, mas falei, gente, por favor, né, vocês, não deixa ninguém mais pegar nisso, né? Agora que eu peguei, deixa eu assim. Então, existe esse caderninho aqui, né, anotando lá, desenvolvendo teoria dos conjuntos, tá bom? Mas era isso, e delícia aqui ver o adulto aí e a nossa apresentadora especial, né, decana do programa dos 40 anos. Já começaram os 40 anos. Tá bom? Obrigado, Ministério. A gente vai responder uma de cada vez, né? Ajude não, né? Para discutir a construção do conjunto dos reais, o Fred traz essa ideia, Marcelo, de discutir o que é densidade. Então, eu vou discutindo a densidade do conjunto dos naturais primeiro. Os naturais, o conjunto dos naturais é um conjunto denso, ou seja, cada dois elementos desse conjunto que eu pego, eu consigo um número natural dentro? Qualquer intervalo que eu pego? Não. Então, a gente vai construindo aí eu pego os números inteiros. Também não é um conjunto denso. Aí eu pego o conjunto dos números racionais. Os números racionais, eu já consigo a densidade, porque a cada intervalo qualquer que eu pego dentro da reta real, eu consigo um racional lá dentro. Só que aí eu identifico